Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo empolgante aqui no nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história do icônico console PlayStation 2, sua ascensão no Brasil e vamos relembrar a época dos jogos piratas vendidos nas feiras, os famosos chips de desbloqueio como o Matrix, além de explorar os jogos salvos via cartão de memória. E, é claro, vamos destacar os 10 melhores jogos lançados para esse console incrível. Prepare-se para uma viagem nostálgica e cheia de informações. Vamos começar! O PlayStation 2, ou PS2, foi lançado em 2000 pela Sony e rapidamente se tornou um dos consoles mais populares da história dos videogames. Com suas melhorias em relação ao seu antecessor, o PlayStation, o PS2 revolucionou a indústria e marcou a vida de muitos jogadores. No Brasil, o PlayStation 2 foi um verdadeiro fenômeno. Com seu catálogo de jogos vasto e variado, conquistou os corações dos gamers brasileiros. A acessibilidade do console e a disponibilidade de jogos em português esperaram para sua popularidade, tornando-o o queridinho dos jogadores brasileiros. Além disso, o PS2 também se destacou pela sua durabilidade e confiabilidade, o que fez com que muitos brasileiros o mantivessem por anos, mesmo com o lançamento de consoles mais recentes. Durante o auge do PS2, as feiras de eletrônicos e informática eram o ponto de encontro para encontrar jogos piratas. Era comum encontrar bancos vendendo CDs com cópias de jogos a preços muito mais acessíveis do que os originais. Embora a pirataria seja uma prática ilegal, muitos jogadores brasileiros tiveram seu primeiro contato com o universo dos videogames por meio dessas cópias. Os jogos piratas fornecem a oportunidade de experimentar uma grande variedade de jogos, muitos dos quais não foram lançados oficialmente no país. No entanto, é importante destacar que apoiar a indústria dos jogos comprando jogos originais é fundamental para o crescimento da indústria e o desenvolvimento de novos títulos. Além dos jogos piratas, os chips de desbloqueio eram muito populares no PS2. Um dos mais conhecidos foi o Matrix, que permite aos jogadores executarem jogos importados ou copiados diretamente do console, sem a necessidade de modificações físicas. Esses chips abriram um mundo de possibilidades para os jogadores, expandindo seu catálogo de jogos e proporcionando acesso a títulos que, de outra forma, seriam inacessíveis. O PlayStation 2 também suporta os memory cards, pequenos dispositivos que permitem aos jogadores salvar seus progressos nos jogos. Com capacidade limitada, era necessário gerenciar cuidadosamente saves para evitar perder o progresso em seus jogos favoritos. Esses cartões de memória se tornaram itens valiosos, pois armazenaram as horas de dedicação e conquistas dos jogadores. Era uma emoção especial encontrar um cartão de memória antigo e relembrar as aventuras vividas no passado. Agora vamos relembrar alguns jogos que marcaram época. O Grand Theft Auto San Andreas foi um grande sucesso na época do PlayStation 2 por vários motivos. Vamos destacar algumas das razões que toleram para o jogo se destacar e se tornar tão popular. Ambiente aberto e imenso. San Andreas apresentava um mundo aberto vasto e detalhado, inspirado na costa oeste dos Estados Unidos, com cidades fictícias seguidas em Los Angeles, São Francisco e Las Vegas. Os jogadores tiveram a liberdade de explorar esse vasto ambiente, seja a pé ou com uma ampla seleção de veículos, como carros, motos, bicicletas e até mesmo aviões. Narrativa envolvente. O jogo contava uma história épica e envolvente, com personagens memoráveis. A trama segue a jornada de Cal C.J. Johnson, um ex-gangster que retorna a Los Santos, sua cidade natal, após a morte de sua mãe. CJ se vê envolvido em uma trama de corrupção, traição e rivalidades de gangues, enquanto tenta descobrir a verdade sobre o assassinato de sua mãe. Liberdade de jogabilidade. San Andreas oferece uma liberdade de jogo impressionante. Os jogadores podiam escolher entre seguir a história principal ou se dedicar. No geral, o Grand Theft Auto San Andreas foi considerado um marco na indústria dos jogos devido à sua narrativa envolvente, liberdade de jogo, variedade de atividades e seu imenso mundo aberto. O jogo conseguiu capturar a imaginação dos jogadores e se tornou um dos títulos mais populares e influentes da época do PlayStation 2.
God of War. Narrativa épica. O jogo apresentou uma história envolvente e épica, baseada na mitologia grega. Os jogadores assumiram o papel de Kratos, um guerreiro espartano atormentado por seus atos passados e em busca de vingança contra os deuses do Olimpo. A narrativa era rica em mitologia, traições e reviravoltas, mantendo os jogadores imersos na história do jogo. Ação item. Quebra-cabeças desafiadores. Need for Speed foi um grande sucesso na época do PlayStation 2 por vários motivos. Vamos destacar algumas das razões que aceitam para o jogo ser tão popular e bem recebido. Jogabilidade viciante. Os jogos da série Need for Speed sempre se destacaram pela jogabilidade viciante e emocionante. Com uma combinação de corridas de alta velocidade, perseguições aguardando e manobras arriscadas, os jogadores ficaram imersos na adrenalina das corridas clandestinas. A sensação de velocidade e a física dos carros eram bem trabalhadas, proporcionando uma experiência de direção empolgante. Variedade de carros. Os jogos da série Need for Speed sempre ofereceram uma grande variedade de carros para os jogadores escolherem. Desde carros esportivos exóticos até muscle cars clássicos, os jogadores tiveram a oportunidade de pilotar seus veículos dos sonhos. A possibilidade de personalização dos carros, desde a aparência até a mecânica, também. E assim, chegamos ao fim dessa viagem pelo PlayStation 2, sua ascensão no Brasil, a era dos jogos piratas vendidos nas feiras, os chips de desbloqueio, os save games via memory card e os melhores jogos desse console inesquecíveis. O PS2 deixou um legado duradouro na indústria dos games e nos corações dos jogadores. Ainda hoje, muitos de nós guardamos memórias especiais desses tempos de diversão. Gostaria de saber quais foram os seus jogos favoritos do PS2 e quais memórias você guarda desse console? Compartilhe conosco nos comentários. Obrigado por assistir. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo incrível sobre games. Fiquem ligados para mais vídeos nostálgicos e empolgantes aqui no nosso canal. Até a próxima!